O milionário fica surpreso ao ver a empregada comprando fraldas com suas últimas moedas. A chuva martelava impiedosa no vidro da estação, borrando o mundo lá fora. Lá dentro, a multidão se espremia, abafada entre suspiros abafados e olhares que se desviavam rápido. No meio daquele caos, ali estava Bianca, a barriga marcante, o olhar pesado demais para a idade, o rosto sulcado pela luta diária. As mãos trêmulas seguravam uma bandeja improvisada, doces caseiros embalados em saquinhos plastificados, cruzando o vagão a cada parada, na esperança de alguma venda que desse um respiro. O trem balançava, esmagando seus sonhos contra a pressa dos anos. Ela vendia doces com um sorriso que escondia feridas recentes. 2 dias desde a demissão cruel, gravidez de 7 meses, o frio na barriga mais forte do que nunca. Foi injustiça, só pode, murmurava entre um pedido e outro. Com a voz cansada de quem tem pouco tempo para acreditar, aquele trabalho era tudo que tinha para bancar o migo. Olhares fugidos, pessoas distraídas, nem um pingo de compaixão. Alguns cochichos, já viu? Grávida e desempregada, tem coisa errada aí. O veneno invisível do julgamento perfurava sua alma mais que a indiferença da multidão. Ela sabia, lá no fundo, que a luta estava só começando. Na saída do trem, com o céu cinza misturado ao cheiro de óleo e chuva, Bianca se arrastava até a pequena lojinha da estação, um lugar simples onde fraldas baratas pendiam em prateleiras de plástico fino. O caixa tem o rosto cansado, mas nem pergunta. Ela vai chegando devagar, contando as moedas manchadas no bolso da blusa. O preço parece gigante, uma montanha impossível de escalar. O medo de não conseguir cuidar do Miguel apertava seu peito como uma mão de ferro. E então, de canto de olho, um vulto parado. Um homem alto, terno escuro. Não era uma figura comum naquelas paragens. Seus olhos fixos estudando cada movimento dela, cada precisou da moeda, cada hesitação daquela mãe que mal podia carregar seu mundo. Rafael, o executivo milionário da empresa onde Bianca trabalhou, guardava silêncio. Observava com uma mistura estranha de surpresa e culpa. Dentro dele, a guerra roncava. Lealdade à família que demitiu Bianca ou a verdade daquele erro cruel. Sua irmã Daniela foi peça-chave no corte. Aquele comando frio que mudou tudo. E agora, ali estava ele, dividido e paralisado, assistindo silenciosamente a cena da mulher que, sem qualquer luxo, buscava o mínimo para proteger quem vinha a caminho. O ar pesado entre eles podia quase ser cortado com uma faquinha, mas ninguém mexia uma palha. Presa naquele momento frágil, Bianca sente a pressão ampliar, a vergonha e a esperança se embolando como vento gelado que virava gotas de medo na pele. Seu olhar cruza, sem querer, com o do homem escondido atrás do balcão. Um convite silencioso? Uma sentença velada? Ele sabe que qualquer gesto vai desencadear tempestades, com Daniela, com a empresa, com sua própria consciência. Mas o silêncio dói mais que a chuva congelante. E naquele instante, o destino dele se aproxima, inevitável, inquietante. O encontro acontece. Palavras não ditas flutuam no ar pesado da estação. O futuro é uma incógnita tensa. Ele estende a mão, ela recua, o passado sangra. Mas será ele capaz de curar alguma coisa ou só abrir mais feridas? O trem parte ruidosamente, levando junto toda aquela eletricidade não resolvida. A chuva continua. O jogo começa. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael engoliu em seco, estendeu a mão, o coração batendo forte demais.
quase saindo pela boca. Bianca parou, os olhos dela brilhando no meio da chuva fina da estação. Um silêncio pesado caiu entre eles. Aquele momento parecia congelado no tempo. Mas então, um grito rasgou o ar. Para, maldita! Você vai pagar por isso! A voz era áspera, cheia de raiva e desespero. Um homem surgiu correndo do outro lado do corredor da estação. Parecia descontrolado, olhos alucinados, a pele cortada em arranhões ralos. Ele avançava em direção a Bianca depressa demais. Rafael se colocou na frente dela, firme, tentando proteger sem entender nada. Bianca recuou, a expressão congelada, o corpo todo tremendo. O estranho gritou de novo, quase cuspindo as palavras. Eu avisei. Você não podia voltar aqui. Não aqui. Não para esse maldito lugar. Rafael franziu o senho, tentando manter o homem longe, perguntando quem ele era. Mas a resposta veio numa revelação que destruiu tudo o que ele achava que sabia naquele instante. Meu nome é Lucas, pai do Miguel. E Bianca, você não sabe. Eu não sabia, mas o Miguel não é seu filho. O silêncio explodiu. Bianca congelou, o rosto pálido, mão no peito, como se a vida tivesse lhe sido arrancada num golpe brutal. Rafael arregalou os olhos. Tudo o que tinha imaginado mudou de repente. Lucas continuou com a voz caindo para um sussurro rouco, cheio de culpa e raiva misturadas. Não é seu bebê. A verdade é que você nem estava grávida quando aconteceu. Você mentiu pra gente, mentiu pra mim, pro Rafael, pra toda essa merda de mundo. O trem ralhou anunciando a partida, mas ninguém se mexeu. A estação virou um ato de julgamento e choque. Você só queria enganar todos, se livrar de mim, da dívida. Ele gritou aproximando, a aura de desespero transformando o ódio numa tempestade. Eu descobri a verdade. Ela saiu da sua boca, Bianca. Por que você escondeu? Bianca caiu no joelho, lágrimas misturando com a chuva. Soluços rasgavam seu peito. O nó na garganta não deixava falar. Rafael se virou para ela, tentando enxergar algo mais, alguma explicação, mas tudo o que viu foi desmoronar. O pouco que tinha descoberto sobre ela, as feridas, a luta, parecia se desfazer em fachos de dúvida e medo. Uma mulher que até então parecia vítima, agora era um mistério sombrio demais. A multidão se amontoava, encarando aquela cena crua, parte do espetáculo da miséria e da verdade quebrada. Sussurros e acusações escorriam pelo ar gelado. Mentira. Gravidade de mentira. Ela enganou todo mundo. E aquele homem? Que papel ele tem nisso tudo? Rafael sentiu a pressão apertar o peito. Não era só pelo choque. Era a traição velada, o medo do futuro, a confiança que desabou num instante. Bianca olhou para Rafael, os olhos pedindo ajuda, perdidos. Só que Rafael não sabia o que fazer, nem em quem acreditar. A chuva aumentou, lavando a sujeira da estação. Mas o que aconteceu ali, naquele pedaço de chão, deixava marcas mais profundas que qualquer tempestade. Miguel, o bebê escondido nas esperanças dela, agora era uma bomba a ponto de explodir. Uma verdade que ninguém queria ouvir. Rafael estava parado, uma decisão difícil na mão, sua vida e a dela prestes a mudar para sempre. E agora? Quem eram verdadeiramente Bianca, Lucas e aquela criança que chegaria? O trem sumiu na curva da linha, levando junto perguntas sem resposta. E o medo gelado do que ainda estava por vir se espalhou no ar. O trem sumira completamente e o silêncio voltou a pesar na estação. As gotas grossas da chuva martelavam no chão, misturando-se com as lágrimas que escorriam do rosto pálido de Bianca. O corpo dela parecia murchar, derrotado, enquanto Lucas ainda tremia, a raiva escorrendo em suor frio pela testa. Rafael ficou parado ali, o olhar fixo naquele turbilhão inesperado, o peito Ele mal conseguia respirar. Tentava juntar as peças, mas era como se todas tivessem se quebrado no meio do ar. De repente, um grito cortou o ar pesado. Para tudo isso agora! A voz era firme, cortante, vinha de trás de Rafael. Ele desviou o olhar e viu uma mulher alta, cabelos negros presos num coque apertado, os olhos iluminados por uma mistura de horror e raiva. Era Daniela, a irmã dele.
Ela avançou com passos largos, afastando a multidão curiosa, olhando direto para Lucas. Você tá louco ou quer acabar com tudo? Ela gritou, a voz vibrando na estação inteira. Isso aqui não vai acabar assim, não vai acabar aqui. Lucas recuou, o olhar lançando um desafio, mas antes que pudesse responder, Daniela fez algo que ninguém esperava. Puxou o celular e apertou um botão. De repente, o som abafado, distante, de algo pesado caindo. Todos olharam para a entrada do túnel da estação. O trem que deveria passar dali vinha perto demais, disparado. No exato momento em que a multidão se virou, um clarão intenso iluminou o local. Um estampido seco, seguido de gritos cortantes. Rafael segurou Bianca, que quase desmaiava, o corpo dela mole contra o dele. Um cheiro forte, quente, de queimado e ferro queimado, invadiu o pulmão dos que estavam mais perto. O choque foi imediato. A plataforma inteira tremeu como se fosse um terremoto. As luzes piscaram e apagaram. O caos se instalou em segundos. Pessoas corriam, choravam, gritando por socorro. No meio da confusão, algo ainda mais inacreditável aconteceu. No chão, onde segundos antes conversavam, apareceu um pacote, branco, limpo demais para aquele lugar. Rafael abaixou devagar, coração disparado, e viu uma outra sonografia dentro. Era aquela imagem, o perfil perfeito de um bebê, deitado dentro do seu mundo. Mas o que fez seu peito quase explodir foi a mensagem Rabis. Não é filho de nenhum dos três, mas ele está em perigo. Confie em mim. Vai entender tudo muito em breve. Nesse momento, um grupo de policiais invadiu a estação, isolando tudo, puxando as pessoas para longe. Danielo gritou algo que ninguém ouviu direito. Lucas tentou correr atrás, mas foi barrado. Bianca seguiu agarrada a Rafael, a respiração fria ou curta. O mistério tinha explodido em algo muito maior. Algo que envolvia não só aquela história de dor, traição e mentira, mas segredos que ninguém suspeitava existir. Uma conspiração invisível que ameaçava quebrar tudo, enquanto as sirenes se aproximavam e a chuva aumentava num transe violento. Os olhares se cruzaram cheios de medo. Quem tinha escrito aquela mensagem? Quem arriscava tudo para mandar aquele aviso? E por que no meio daquele inferno? Rafael sentiu que essa verdade podia destruir não apenas Bianca e Lucas, mas a própria empresa, a família dele e o futuro daquela criança. O relógio parecia correr mais rápido. A estação virou um palco de segredos que ninguém estava pronto para encarar. E naquele instante, com a estação tomada pelo cheiro de fumaça e medo, uma única coisa era certa. Nada, absolutamente nada, seria mais como antes. O cheiro de queimado ainda queimava na garganta. O silêncio denso apertava os pulmões, enquanto as sirenes uniam cada vez mais perto. Rafael segurava Bianca num abraço apertado. O corpo dela meio mole, meio em choque. O coração dele batendo na cabeça, alucinado. Os olhos dela estavam fixos no pacote branco. A ultrassonografia com aquela mensagem sinistra. Não é o Miguel, mas está em perigo. A multidão aos poucos se afastava, murmurando, assustando-se com a fumaça que ainda subia da plataforma. Lucas estava parado ali, as mãos tremendo, a raiva derretendo indignação. Tudo parecia uma novela cruel demais. Mas de repente, algo que ninguém esperava aconteceu. Do meio da fumaça, uma voz fraca, assustadoramente familiar, cortou o caos. Parem, por favor, eu sou... Era uma mulher. Tão magra, tão desorientada, ela se apoiou numa das colunas, os olhos vidrados de medo e também de um cansaço enlouquecedor. O tremor nas pernas denunciava alguém que esteve muito perto da morte. Rafael se afastou, confuso. Todos olharam. Bianca piscou, tentando entender. E aí a bomba explodiu. A mulher virou o rosto rapidamente e Rafael reconheceu. Era ela. A mulher que todos disseram estar morta. A mãe de Bianca, Maria. Logo uma onda de murmúrios tomou conta da estação. Impossível. Como assim ela está viva? Daniela franziu a testa, o tom subindo. Parou tudo agora. Quem autorizou isso? Vocês vão explicar o que está acontecendo. Maria quase caiu no chão, mas Rafael a segurou. A respiração dela era curta. O corpo uma corda bamba entre a vida e algo muito pior. Com uma voz arrastada, quase sussurrada, Maria falou. Bianca, meu anjo, não é o Miguel que está em perigo.
É você. Aquelas palavras caíram no silêncio como uma bomba prestes a explodir. Bianca se afastou ligeiramente, o coração acelerado. Mãe, você? Como? Maria fechou os olhos por um instante. Puxando força do nada, fugi. Fugi para te proteger. Eles vinham atrás da gente, da nossa família. Você não sabe de nada. O Miguel, ele não é filho de Lucas, não é filho seu. Ele foi colocado por alguém que quer destruir tudo o que resta da minha família. Rafael engoliu em seco. Quem? Quem está por trás disso? Antes que Maria pudesse responder, o celular de Daniela apitou forte. Ela atendeu rápido, a expressão mudando de medo para pânico. Gente, a polícia acabou de encontrar um corpo, a poucos quilómetros daqui, queimada. E tem algo ligado a essa história. Lucas deu um passo à frente, os olhos loucos de raiva. Sempre soube que havia uma mentira. Mas isso é um jogo doentio. Bianca, sua mãe. Vocês estão envolvidas com gente perigosa, talvez mais do que imaginamos. Bianca sacudiu a cabeça, a dor apertando sua garganta. Eu só quero entender. Quero meu filho. Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Maria, tentando se manter firme, olhou para Rafael, a tristeza em sua voz despedaçando o silêncio. Rafael, você e Daniela acham que controlam tudo na empresa, mas ela é só a ponta do iceberg. Essa história, sua família está no meio disso. O que aconteceu com Bianca não foi um erro. Foi um plano. Um plano para esconder um segredo sujo demais. Aquela hora, o rosto de Daniela empalideceu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela agarrou o braço de Rafael, quase com medo. De que segredo você está falando? Vocês têm que me contar agora! Maria soltou um suspiro em lágrimas. O segredo da minha morte fingida. Eu não morri. Só fui silenciada até agora, por causa do que sabia. Por isso Bianca foi jogada nas ruas. Por isso quis salvar o Miguel. Mas o bebê, ele não foi apenas trocado. Ele é a chave, a esperança e a ameaça de tudo. Um grupo de policiais entrou correndo na estação, olhos arregalados, buscando alguém. Precisamos levar essa mulher agora, gritou um deles, apontando para Maria. Uma confusão começou. Bianca, desesperada, tentou segurar a mãe. Não, eu quero respostas. Você vai me dizer tudo. Agora. Mas Maria foi puxada, arrastada para longe. O último olhar que lançou cheio de aviso. Cuidado, o jogo é maior do que vocês acham. Ninguém é quem parece ser. E o maior traidor está entre nós. O estalo final veio quando, atrás de toda a confusão, uma tela gigante na estação se acendeu, mostrando imagens comprometedoras. Rafael numa conversa secreta semanas antes, com um homem desconhecido, discutindo detalhes que ninguém poderia imaginar. Sua voz era clara. O plano vai funcionar. Bianca não pode atrapalhar. A multidão congelou. Rafael se virou, olhos arregalados, a máscara de inocência desmoronando em segundos. E no meio de toda aquela tempestade, ficou só uma pergunta que soltava faíscas no ar pesado. O que Rafael estava escondendo? E quanto ele tinha a ver com o calvário de Bianca? Ou com um destino ainda pior para Miguel? A chuva não parava. E nunca, nada seria mais igual. A imagem de Rafael naquela tela gigante pulsava como um trovão em meio a todo aquele caos. As pessoas começavam a se afastar, falando baixo, sussurrando acusações ao vento pesado da chuva. Daniela puxava o braço dele, os olhos arregalados, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Rafael engoliu em seco, o estômago revirando, tentando desconectar a cena que mostrava sua traição, sua mentira. Naquele instante, sentiu o chão sumir. Tudo o que ele tinha construído desmoronava. A empresa, a família, até a própria imagem que criara de si mesmo. Bianca se apoiou em Daniela, o corpo quase mole. Ela mal respirava, olhos fixos em Rafael, implorando por alguma explicação que não veio. Então, de repente, o barulho agudo de algo caindo ecoou. Um estalo seco, um grito cortante. O grupo de policiais congelou e, de trás das cercas, uma sonda se movia rápido. Uma figura entrou aos tropeços na estação, desacelerando, cambaleando entre as pessoas que recuavam assustadas. Era Lucas, o homem que até poucos minutos atrás jurava ter toda a verdade na ponta da língua.
mas seu rosto, forro, era outra coisa. Não mais raiva, nem ódio. Havia sangue escorrendo pela testa, os olhos vermelhos demais para um homem só. Ele olhou para Rafael, sua voz rouca arrancando-se da garganta num sussurro que portou a multidão em silêncio. Eu não sou quem vocês pensam. O choque foi instantâneo. Luciano, não Lucas, um nome novo, uma pessoa nova. Com o corpo todo trêmulo e um olhar que parecia estar despedaçando o próprio mundo, ele continuou. Meu nome não é Lucas. Tudo o que falei foi manipulado. Eu fui comprado. Eu menti porque não tinha escolha. Bianca arregalou os olhos, o coração explodindo. Daniela ficou pálida, o celular quase caindo da mão. Rafael não sabia mais onde respirar. Mas por que a voz de Bianca tremia, pequena? Por que me enganar? Foi quando a bateria de seu celular, sim, o celular que Daniela segurava, deu um sinal estranho. Começou a tocar uma mensagem automática. Todos ouviram então. Uma voz grave, familiar e fria. Lucas é um nome falso. Ele é um operador, um fantoche usado para enganar Bianca e proteger interesses maiores. A verdade que procuram está enterrada em vocês mesmos. Todo mundo ficou preso no tempo. E, de repente, uma notícia ainda pior. O corpo queimado que a polícia encontrara não era de um estranho. Não, era o corpo de Miguel. O bebê, o filho que todos temiam. A estação inteira congelou no horror. Bianca caiu no chão, soluçando num misto de desespero e incredulidade que parecia rasgar seu peito em dois. Rafael se ajoelhou ao lado dela, agarrando suas mãos trêmulas, tentando encontrar alguma força numa tempestade que se tornava cada vez mais implacável. Mas a pior parte ainda estava por vir. As luzes piscaram e a tela gigante acendeu novamente, com imagens novas. Um vídeo antigo, gravado semanas atrás. E lá estava ela, Maria, a mãe de Bianca, não só viva, mas em pé na frente de Rafael. Você sabe a verdade, Rafael. A voz dela ecoou, clara e firme. Eu nunca morri. Eu fugi para proteger Bianca, para salvar o Miguel. Mas você... Você nunca quis que ela vivesse em paz. Você estava disposto a destruir tudo para proteger seus segredos. Você não é só um homem de negócios. É o verdadeiro traidor. Rafael engoliu em seco. O corpo dele tremia. A máscara caiu por completo. Janela aberta, um brilho quente se acendeu nos olhos dele. Não de arrependimento, mas de algo mais sombrio. Eu fiz o que precisava. Tudo para salvar o que é meu, ele disse, e a multidão deu um passo atrás, o medo crescendo. Então, no meio daquele silêncio pesado, um disparo ecoou da saída da estação. Gritos, correria, e tudo ficou preto. Quando as luzes voltaram, Rafael estava caído no chão, sangrando no peito, uma arma caída ao lado dele. Maria olhou para Bianca, com lágrimas e um segredo que parecia queimar sua alma. Vocês nunca poderão confiar em ninguém daqui para frente. Não mesmo. E assim, enquanto a chuva lavava a estação, a única certeza era a escuridão que descia para engolir o que sobrou. O que Rafael tinha escondido era apenas a ponta do iceberg. E agora ninguém mais podia escapar do jogo sujo que só começava. Quem puxou o gatilho? Quem será o próximo? E onde, afinal, estava o verdadeiro Miguel? A estação ficou em silêncio, mas o coração de todos batia acelerado, na espera do próximo capítulo, da próxima fatalidade. O desespero tomou conta da estação. O corpo de Rafael estendido no chão, o sangue se espalhando em poças escuras. O som do disparo ainda ecoando nos ouvidos da multidão que congelava em choque. O cheiro forte do ferro quente misturava-se ao cheiro de chuva molhada, criando uma sensação sufocante, quase insuportável. Bianca segurava a mão dele, tremendo, o corpo inteiro balançando em convulsões silenciosas. Cada segundo era uma eternidade. Daniela largou o celular no chão, o rosto branco como a parede cinza da estação. Os olhos dela buscavam respostas que não encontrava, a respiração curta e irregular. O silêncio caiu, pesado como uma sentença. E foi nesse momento que o inesperado explodiu. Do fundo da estação veio um ruído elétrico, como um chiado que subia rápido, girando no ar.
A tela gigante que começava a apagar voltou a acender sozinha, vibrando com uma energia fria e ameaçadora. A imagem surgiu de novo. Não era a de Rafael, mas sim de Bianca. Ela apareceu ali, calma demais, diferente demais daquela mulher despedaçada no chão. O vídeo mostrava ela em um escritório luxuoso, falando ao telefone com voz firme e sem emoção. Está tudo conforme o plano. A carta já foi enviada. Quem precisa se afastar vai se afastar. Inclusive ele. O Miguel nunca foi um acidente. Ele é a peça-chave. O choque foi instantâneo. A multidão se virou, buscando entender, os olhos arregalados demais para caber o medo. Bianca parecia a vítima, mas ali, vivendo no vídeo, era outra pessoa. Um segredo escancarado, um rosto que não encaixava com o que todos viam. Daniela caiu sentada, o celular deslizando da mão. Isso é mentira! Bianca, como você pode? Bianca levantou uma mão trêmula, os olhos dela tentando conter o pânico que explodia por dentro. Eu não sei o que falar. Não sei quem colocou isso aí. Mas ninguém acreditava. Lucas, ou melhor, Luciano, se virou com um sorriso torto e a voz pesada se espalhou. Então era isso desde o começo, né? A farsa perfeita. O bebê, a mentira, até a reunião com Rafael. Tudo pra pisar em cima da gente. Eu fui só um peão no jogo dela. Bianca se afastou, o corpo quase sem forças para manter a postura. Vocês não sabem de nada. O que eu passei, o que perdi, a voz dela quebrou. Mas naquele instante, o celular de Daniela tocou de novo. As luzes da estação piscavam, e o som do alerta se misturava aos murmúrios aterrorizados da multidão. Uma mensagem automática tocava alto, fria, impiedosa. Esse não é o fim. A verdade nunca esteve em quem vocês apontam. O verdadeiro jogo está bem perto, e só vai explodir agora. De repente, a estação tremeu. Um segundo de silêncio absoluto. Depois, um grito cortou aquele vácuo. Não da multidão, mas de trás das paredes da estação. Uma porta de metal se abriu com força, rangendo. Uma figura apareceu, magra, disfarçada, correndo como se a vida dependesse disso. Era Maria, mas não a Maria que todos conheciam. Desta vez, o olhar dela era frio, calculista, e quando ela falou, a voz saiu como uma lâmina. Vocês todos estão presos num teatro de mentiras. Bianca é a jogadora, sim, mas sou eu quem está por trás disso. Eu nunca estive morta. Eu jamais deixaria que destruíssem minha família sem lutar. Um silêncio sepulcral. Bianca olhou para a mãe, a boca aberta, o corpo trêmulo. Você? Tudo isso foi seu plano? Por quê? Maria deu um passo à frente, olhando fixamente para Rafael. Depois para Daniela e Luciano. Porque vocês pensavam que podiam controlar tudo. Mas eu criava as peças no escuro. O que aconteceu? Tudo foi orquestrado para proteger a empresa. Para esconder os podres desse ruído chamado honestidade. De repente, levantou a mão e um brilho metálico apareceu nas suas mãos. Uma arma. O gatilho estalou e o próximo disparo fez todos pularem. Mas a bala não foi para ninguém da estação. Foi disparada contra a tela gigante, que estourou em faíscas e fumaça densa. E no meio daquela fumaça, uma última frase apareceu projetada com luz tremeluzente, como um presságio. Vocês nunca entenderam quem realmente manda. O caos explodiu. Bianca caiu de joelhos, soluços rasgados em meio à fumaça e ao cheiro de pólvora. Luciano correu para tentar segurar Maria. Daniela chorava, incerta, perdida. Rafael, ainda grogue no chão, olhava tudo com olhos esbugalhados. A verdade? Aquilo era só um novo começo. Uma mentira ainda maior, ainda mais funda. Quem era Maria? O que ela estava escondendo? E principalmente, quem estava realmente no controle de toda aquela trama? A chuva continuava a cair, lavando pouco da sujeira, mas deixando um gosto amargo de medo, traição e perigo no ar. E a estação, agora envolta em fumaça, sabia que nada daquele pesadelo teria fim tão cedo. A fumaça ainda subia, cobrindo a estação como uma névoa fria. O silêncio pesado foi quebrado só pelo som abafado de passos apressados e vozes que tentavam se entender no meio do caos. Bianca saiu da fumaça, ajoelhada, com o rosto molhado pela chuva misturada à sujeira.
o corpo tremendo até no mais fundo dos ossos. Maria, com a arma na mão, encarava os rostos que se espalhavam pela plataforma. Um olhar que misturava ódio, desespero e determinação cortava o ar como uma navalha. Então, de repente, todos sentiram. O chão vibrou antes de o estrondo sacudir o lugar inteiro. Um segundo depois, a parte de trás da estação explodiu numa chuva de escombros e fogo. O barulho cortou o pulmão, e uma onda de calor acendeu, queimando o ar que todos aspiravam. Pessoas gritaram. O caos se tornou ainda maior. A luz sumiu, e tudo mergulhou numa escuridão aterradora, só quebrada pelos flashes de sirenes e lanternas. Bianca engoliu seco, tentando respirar, com o peito apertado demais para conseguir. Na confusão, ela sentiu uma mão firme segurá-la. Era Rafael, mas seu rosto estava pálido, os olhos vazios, como se tivesse visto o próprio inferno. "Temos que sair daqui", ele falou baixo, quase num sussurro feroz. Mas naquele momento, o celular de Daniela vibrava frenético no bolso da jaqueta. Ela tirou correndo, e a tela revelou algo que congelou cada uma cena. Uma ligação de um número desconhecido, marcada como urgente, proibido atender. Antes que alguém pudesse impedir, Daniela atendeu. Do outro lado da linha, uma voz fria e séria cortou o ruído da estação, arrastada, como um aviso de morte. "Vocês estão todos na mira." A estação nunca foi o plano final. É urgente. O verdadeiro Miguel está vivo. E não é quem vocês acham. A respiração de Daniela falhou, olhando para o grupo em choque. "O quê? Como assim, verdadeiro Miguel? Isto é uma piada?" Maria, ainda segurando a arma, girou os olhos com desgosto. "Eu avisei. Vocês não entendem nada. A criança que morreu não era o bebê dela. E não, aquele pacote com a ultrassom não era do Miguel." Bianca sentiu o mundo desabar de novo. "Não faz sentido. Quem é meu filho, então?" O silêncio voltou com mais peso, quando uma voz que ninguém reconheceu se fez ouvir atrás deles, baixa, ameaçadora. "Vocês sempre estiveram enganados. Todos vocês." Todos se viraram. Uma sombra saía da neblina. Era uma mulher, jovem com olhos afiados, um sorriso torto e cheio de segredos. A voz dela vinha firme, cheia de desprezo. "Meu nome é Elisa. Eu sou a verdadeira mãe do Miguel." A estação congelou. O ar parecia que congelou também. Bianca tentou falar, mas a garganta falhou. Daniela puxou o celular na direção da mulher. Elisa continuou com um leve riso cortante. "Vocês levaram o bebê errado. A fábrica, as reuniões, a conspiração, tudo parte de um plano para proteger interesses muito maiores do que família ou dinheiro." Lucas, ou melhor, Luciano, deu um passo para frente, olhos arregalados. "Quem é você? Como? Por que tá aqui?" Elisa olhou fixamente para ele, e seu sorriso sumiu, virando algo gelado. "Porque eu tenho o que vocês querem, e sei quem realmente está manipulando esse jogo." Ela puxou de dentro do casaco um envelope grosso amarelecido e jogou no chão entre todos. Rafael, que ainda tentava processar o que via, se abaixou, pegou o envelope e abriu. Fotos, documentos, papéis rasgados. Tudo jogado ali, sem ordem, mas com um peso impossível de ignorar. Bianca viu uma cópia de um exame de DNA, com 2 assinaturas, 2 datas diferentes. E os nomes? Miguel e Rafael. Ela sentiu o estômago gelar, a respiração fugindo. "Não, isso não pode ser", murmurou. Rafael engoliu em seco, de repente se sentindo pequeno demais no meio de tudo. Elisa sorriu novamente, cruel. "Sim, é isso mesmo. Você é, na verdade, o pai do Miguel." E a história da traição? A mentira da gravidez? Foi um jogo montado para esconder o que vocês ambos estavam fazendo atrás das portas fechadas. Daniela gritou incrédula. "Isso é um absurdo. Você está mentindo." "Rafael, por que nunca contou nada a gente?" Mas Rafael nada disse. O olhar dele está longe, perdido num lugar onde só ele estava. O mais assustador? Não foi a revelação do exame, nem a explosão, nem o plano de Maria. Foi quando Elisa olhou para Bianca, com um sorriso maligno, e quase sussurrou. "Parabéns, Bianca. Você nunca foi a mãe do Miguel." Um grito preso escapou do peito dela, um nó de dor indizível. As pernas fraquejaram.
O chão pareceu sumir, e aí tudo mudou. Porque, enquanto todos se recuperavam da bomba, o celular de Bianca vibrava também. Uma mensagem diferente dessa vez. Ela abriu, e a linha final fez todo o ar sair do seu corpo em um sussurro desesperado. Miguel não é filho de ninguém aqui. Ele é a peça de um jogo que começou muito antes de vocês nascerem. A chuva continuava caindo, fria e implacável, enquanto no fundo da estação uma única dúvida pulsava, rejeitando qualquer resposta. Quem era afinal Miguel? E o que essa verdade ia fazer com todos eles? O silêncio na estação parecia quase áspero, arrancando o ar dos pulmões de quem estava ali. As palavras de Elisa pendiam no ar, pesadas, difíceis de serem digeridas. Miguel não é filho de ninguém aqui. Ele é a peça de um jogo que começou muito antes de vocês nascerem. As vozes da multidão estavam presas. O olhar das pessoas se perdendo entre medo e descrença. Bianca sentia os joelhos falharem. O nó na garganta apertava até doer. A cabeça latejava. Ela queria gritar, chorar, fugir, qualquer coisa que quebrasse aquele silêncio congelante. Daniela estava com as mãos trêmulas, o celular escorregando quase por acaso em sua palma. Rafael encarava o envelope, como se aquelas provas o esmagassem de dentro para fora. De repente, a voz rouca de Maria cortou a quietude. Tudo isso é só a ponta do iceberg. Ela andava lenta, os olhos ardendo em fogo, tentando se manter firme apesar da fraqueza que ainda corria no corpo. Vocês não sabem de nada. Dizem que conhecem a história, mas ninguém viu o que realmente aconteceu. Um estalo rápido. Todos se viraram. Maria abriu a jaqueta, mostrando uma cicatriz profunda, quase apagada no lado esquerdo do peito. Uma marca antiga, mas não menos terrível. Essa aqui foi a cura do meu suicídio, a mentira da minha morte. Mas o que vocês precisam entender é que ninguém queria meu desaparecimento de verdade. E muito menos que essa história viesse à tona. Bianca pisou para frente, tremendo. Mãe, do que está falando? Quem? Quem fez isso? Maria encarou Rafael, depois Daniela, depois a multidão que começava a se encostar nos muros da estação. Quem fez isso está aqui. Está entre vocês. Sempre esteve. Um sussurro se espalhou. Olhar para olhar, acusação ao vento. Rafael virou-se num sobressalto, olhos arregalados como se tentasse fugir de algo invisível. E então o chão tremeu. Um estrondo surdo ecoou das profundezas da estação, como o rugido de uma fera que acabara de despertar. Todos se desequilibraram. As luzes piscaram, e no meio do tumulto um grito cortou o ar, brutal e desesperado. Cuidado! Um vulto surgiu correndo entre a multidão, trazendo algo nas mãos enrolado em um pano surrado. Era Luciano, ou melhor, Lucas, com a testa ensanguentada, olhos quase brancos de loucura. Ele tropeçou, caiu no chão, deixando cair o pacote que carregava. O pano se abriu, e a estação congelou. Era um bebê, um recém-nascido, pele vermelha, arfando, sujo, enrolado num cobertor rasgado. Bianca largou o lugar onde estava, correndo, quase sem pensar. O que é isso? Gritou, com a voz falhando. Um misto de horror e esperança se chocando. Lucas levantou a cabeça, a saliva misturando-se ao sangue na boca. Vocês não sabem. Vocês nunca souberam. Esse é o verdadeiro Miguel. A multidão explodiu em murmúrios, gritos, confusão. Daniela puxou Rafael pelo braço, tentando afastar do caos. Mas Maria ficou ali, olhando fixamente para o bebê, lágrimas escorrendo. Ele é a chave que todos queriam esconder. Miguel sempre existiu, mas não esse. Bianca ajoelhou ao lado do bebê. As lágrimas escorriam silenciosas, misturadas com a chuva que entrava pela estação. O coração dela batia descompassado. Um misto de amor e terror apertando cada músculo do corpo. E então, o inesperado. O bebê se mexeu, abriu os olhos, olhos negros, fixos, maduros demais para um recém-nascido. Ele chorou alto, mas havia algo estranho no som. Era mais do que um choro de bebê. Era um grito de batalha, uma senha. Nesse instante, as luzes se apagaram de vez. Um estalo seco ecoou pela estação.
E uma voz fria, mecanizada, saiu dos alto-falantes, rasgando o pânico no peito de todos. Alerta! Alerta total! A operação não autorizada foi detectada, iniciando neutralização imediata. Um clarão químico invadiu o espaço. As pessoas tossiram, se afogaram em uma névoa densa, que desceu como uma manta implacável. Bianca tentou segurar o bebê, mas sentiu suas pernas cederem. O mundo girava, a estação se transformava num labirinto de sombras, segredos e mentiras. No escuro, uma última imagem congelou na mente de todos. Miguel, o verdadeiro, não era só uma criança, era algo muito mais. Um símbolo de manipulação, poder e talvez o fim de tudo que eles conheciam. E ali, na escuridão sufocante, uma verdade ainda mais brutal despontava. Ninguém estava seguro. Nem mesmo quem acreditava estar no controle. O jogo dava um passo que ninguém imaginava. E a batalha final só começava. O ar pesado da estação parecia sugar o pouco fôlego que restava à multidão. A névoa química cobrindo tudo como um manto frio e úmido. Bianca tremia, apertando o bebê recém-nascido contra o peito. Seus braços pareciam prestes a desistir. Mas ela não podia cair. Não agora. Nem ali. Nem naquela encruzilhada que era a vida dela e de todos ali. Os olhos dela buscavam Rafael, que ainda estava no chão, sangrando. Os lábios trêmulos tentando chamar por alguém, alguma ajuda. Daniela segurava o celular com força, congelada numa mistura de medo e descrença, enquanto Maria permanecia com a arma caída, a face marcada por uma fúria silenciosa estranha. E então, um grito cortou o silêncio. Um grito que veio do fundo da estação, uma voz abafada tentando se soltar, desesperada. Socorro! Por favor, me escutem! Todos se viraram, os olhos vidrados. Era uma criança. Uma menina, pequena demais para aquele peso. Os cabelos embaraçados e o rosto sujo, quase transparente na fumaça. Ela rastejava entre os escombros, com a mão estendida numa súplica muda. O coração de Bianca apertou feito um soco. Aquela criança estava viva ali embaixo, mas antes que alguém pudesse agir, algo mais aconteceu. Um estalo seco, quase um sussurro estranho que cruzou o espaço, gelando tudo. De repente, as sirenes que antes alertavam a chegada da polícia começaram a falhar. A tela gigante na estação, antes destruída pela arma de Maria, voltou a acender, mas não com imagens. Com códigos estranhos, um emaranhado de números que piscavam frenéticos, quase hipnóticos. Foi aí que o pior disparou. Um som se propagou pelos alto-falantes, meio robótico, distorcido. Alerta de segurança. Mensagem criptografada recebida. Início da transmissão. Atenção! Michael Rocha é o verdadeiro Miguel. O silêncio caiu como uma bomba. Bianca engoliu seco. Michael, não. Isso não faz sentido. Daniela puxou Rafael para sentar, mas ele mal abria os olhos. Luciano, o verdadeiro papel dele ficou menor diante desse novo nome. Michael Rocha. Era um nome com peso, um nome impossível de ignorar. Então a menina desmaiou, caiu no chão duro, e Bianca correu para segurá-la, o bebê ainda preso no peito. O colo da menina parecia frágil demais para o que ela precisava carregar. De repente, Maria caiu de joelhos, murmurando nomes. Michael, meu filho. A confusão tomou conta. Todos estavam desorientados, perdidos entre os rostos que acreditavam conhecer e aquela enxurrada de segredos novos brutais. Foi quando, com o último fôlego, que as luzes da estação começaram a piscar freneticamente, e uma voz fria, agora limpa e segura, tomou conta pelo sistema de som para todo mundo ouvir. Vocês nunca souberam de nada porque viveram numa mentira gigante. Eu sou Michael Rocha. E sim, Bianca, eu estou mais vivo do que você imagina. A boca de Bianca abriu num grito surdo. Ela encarou o bebê que segurava sem entender. A voz continuou, calma, fria. Eu não sou só uma criança. Sou o herdeiro escondido, o verdadeiro fruto de um pacto feito há décadas. Rafael não é o pai do Miguel, nem de mim. Eu não sou filho do que pensavam. E a sua vida, a de todos vocês, é apenas o começo do que construí. O chão pareceu sumir embaixo dos pés da gente. Daniela soltou um grito.
Maria fechou os olhos, como se estivesse lutando contra uma dor insuportável. Bianca segurou o bebê com força, a garganta presa. Quem é você? A voz do alto-falante não hesitou. Sou mais que um filho. Sou a chave de um segredo que vocês nunca deveriam ter tocado. Eu vim para acabar com a farsa. E vou começar limpando tudo que essa família suja chamou de verdade. No meio do frio e da fumaça, uma última cena congelou. Aquele bebê, não mais apenas uma criança, mas um enigma sinistro, envolto em sombras que ninguém ousava desvendar. E ali, na escuridão e no caos, a certeza cruel. Ninguém era quem parecia. Ninguém era inocente. E o verdadeiro jogo estava só começando, com Michael Rocha no comando. Quem ele era e o que ele queria ainda era um segredo, mas o eco das suas palavras já pesava demais. E o fio da meada daquela trama estava nas mãos do bebê que Bianca segurava. Um bebê que era muito mais do que parecia. O que vinha a seguir, ninguém sabia. Mas todos sentiam. O pior, o choque, e a verdade ainda mais amarga estavam para explodir. O silêncio cortava o ar pesado da estação. A chuva ainda caía, fina, como se o céu não quisesse que aquele pesadelo terminasse. Bianca segurava o bebê com força, o corpo inteiro tremendo, o coração batendo descompassado. Um nó gigante apertava sua garganta. Michael Rocha, a sombra viva que reassumira o controle, havia desaparecido na escuridão, deixando um rastro de mistérios e medos. Rafael, o móvel no chão, abriu os olhos com dificuldade. A dor no peito queimava como fogo, mas o olhar dele encontrou Bianca, e ali, sem palavras, teve um pedido silencioso: sobreviver. Daniela chorava baixinho, o celular caído no meio da lama, sem sinal. Maria, exausta, respirava com dificuldade. Um pedaço da arma ainda na mão, mas a fúria nos olhos era mais forte que qualquer ferida. Temos que sair daqui, murmurou Rafael, puxando Bianca devagar, como se cada passo fosse uma luta contra o próprio corpo. Lucas, ou Luciano, ajudava a menina desmaiada, que ainda estava ali, pequena demais para carregar o peso daquele mundo. Pelo menos aquela parte da verdade ainda estava ali, a criança viva, o verdadeiro Miguel. As sirenes se aproximavam, cortando a noite e anunciando um fim às pressas. Não havia mais espaço para mentiras, nem tempo para segredos. Tudo vinha à tona, em pedaços dolorosos, desconstruindo tudo que acreditavam. Maria, com a voz quase sumindo, falou para Bianca, num sussurro rouco de mãe. Eles estavam contra a gente. Miguel é a esperança, o futuro que ninguém imagina. Bianca fechou os olhos, apertando a criança contra o peito, e um respiro curto explodiu em si. A dor era enorme, mas ali nascia uma fagulha minúscula de coragem. Daniela se aproximou de Rafael, a esperança misturada ao desespero no rosto. Ele estendeu a mão trêmula, e ela apertou firme. O grupo se moveu na direção das luzes que piscavam ao longe. A saída da estação, uma promessa de reencontro e batalha. Mas antes que pisassem fora daquele pesadelo, um último olhar se cruzou. Maria encarou Rafael com uma mistura de tristeza e advertência. Você nunca vai escapar disso. A verdade vai te encontrar. Rafael apenas assentiu, olhos sombrios. A estação ficou para trás, entre fumaça, chuva e ecos de um segredo que a todos consumia. O futuro? Um caminho incerto, cheio de sombras, onde cada passo seria luta, mas onde o amor, a verdade e a coragem ainda tinham espaço para sobreviver. E assim, com o coração apertado, os pés molhados e olhos firmes, Bianca, Miguel e os que restaram deram os primeiros passos para reencontrar a vida, mesmo sabendo que o jogo estava longe do fim. Agora, presta atenção. Você precisa se inscrever agora nesse canal para não perder nenhuma história exclusiva que está por vir. Não é brincadeira. Só os verdadeiros fãs entendem que esse apoio é crucial. Esmague o botão de like nesse instante para dar um gás no algoritmo e ajudar a trazer ainda mais conteúdos como esse. Não pense duas vezes. Inunde os comentários com suas reações, teorias, dúvidas. Tudo o que esse final te fez sentir. A sua voz aqui é fundamental. E para fechar com chave de ouro, compartilhe esse vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos
que precisam conhecer esse desfecho inacreditável. Não espere nem mais um segundo.